Irmãos, nós estamos esses dias, comecei no culto anterior, nós vamos falar de quando Deus dá uma missão, Ele não dá só trabalho não, Ele também dá proteção, dá mais que você precisa. E no culto anterior nós já vimos do Abraão, que ele fez tanta promessa a Abraão, que disse o negócio seguinte: eu resolvo qualquer parada, pode ir. E Abraão foi e Deus resolveu. Agora, não falou desse jeito, né? Eu que traduzi assim. Nós vamos agora para o primeiro livro do... Onde está o Samuel aqui? Eu pulei fora aqui. Onde está você, Samuel? Ah, está aqui. Não, isso aqui é do Davi, o seu R.R. Soares. É Gênesis, desculpa-me, é 28, Gênesis 28. Deixa eu pegar aqui. É o do Jacó. Depois que vai chegar outros, para chegar o Davi ainda vai demorar. Nós vamos agora no Gênesis capítulo 28, ver o seguinte. O Jacó, o pai dele mandou que ele fosse para o meio da família dele para poder encontrar uma noiva. Que o irmão dele, Esaú, que nasceu gêmeo, aquele que prometeu matá-lo, porque o Jacó ganhou o direito de primogenitura, que ele vendeu por um prato de lentilha. Jacó deu até o pão para ele comer, e aí ele comeu, ficou satisfeito, mas depois não queria entregar o direito de primogenitura. E ali era a questão do pai aceitar o Jacó ou Esaú, e o Esaú era do agrado dele. Bom, aí o Jacó conseguiu. E o pai disse assim: ô Jacó, eu não quero que você faça o que seu irmão fez. Ele casou com duas moças aqui da terra, mas não é gente nossa. Isso é só para provocar a minha e a mãe dele. Você vai para a terra do seu tio lá, você vai encontrar uma pessoa de Deus, aí você casa. E o Jacó obedeceu. Como o Jacó obedeceu porque temia a Deus, no meio da viagem ele cansou-se, todo mundo cansa, ele ia andar ali 1000 quilômetros até chegar lá. Então, deitou, colocou uma pedra como na cabeceira dele, e deitou ali e teve um sonho. Olha o sonho que ele teve aqui, está em Gênesis 28, começando no versículo 16. Partiu, pois, Jacó de Berseba, lá no sul de Israel, e foi-se a Harã. Harã é onde na Síria, isso, onde o avô dele morreu, Tera. E aí o Abraão passou um tempo lá, depois veio para cá. Então ele foi até Harã e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei, a ti darei no caso, né? A ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro, não, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então, o que nós vemos aqui? Quando Deus dá uma missão a uma pessoa, para dizer para o campo missionário, para qualquer coisa que vai fazer na vida, o Senhor Deus está com aquela pessoa que obedece. O Jacó era obediente, a marca dele era essa. Então, quando ele estava
a caminho, deixou a sua casa, seu pai e sua mãe e obedeceu e foi em busca da sua noiva. Ele ali cansado foi dormir e teve esse sonho, Deus se revelou a ele, mostrando para mim e para você que toda vez que nós o estivermos obedecendo, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger. Isso é promessa dEle. A gente não pode, não deve ficar dizendo, Deus, o Senhor prometeu, cadê o Senhor? Ele está no momento certo, Ele aparece. A gente anda pela fé e não pela vista. A gente vê isso na Bíblia, mas quer ter uma visão de um anjo. Para que a visão de um anjo? Que talvez possa até perturbar você e você achar que é mais importante que todo mundo. Mas eu queria ouvir a voz de Deus. Mas para quê? Se você já está falando pela palavra. Nós andamos pela fé que vem por ouvir a palavra. Então, quando você escuta a palavra só, não acontece nada. Mas quando você escuta e dá atenção, você ouviu. Ouvir é escutar e dar atenção. Aí naquela hora você pode ter certeza que aquela palavra que foi revelada a você, que sobressaiu aos seus olhos, saltou aos seus olhos, que fez o seu coração se alegrar, aquilo ali é Deus falando com você. Você crendo nela, você está crendo em Deus. Obedecendo a palavra de Deus, você está obedecendo a Deus. Cumprindo o que a palavra de Deus diz, você está amando o Senhor. Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha o lucro. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Muito lucro não vamos ter, quer dizer, pelo fato de ter os mandamentos e guardar. Deus então se revela como o nosso Deus, o nosso protetor. Aí Jacó ia voltando para a terra dele e tinha que passar pelo irmão. Recebeu uma mensagem, ele mandou a gente levar um presente para o irmão, e o irmão respondeu mal. Diga a ele que eu estou indo com 400 homens para liquidar a fatura. O Jacó tremeu. Então tinha um ribeiro chamado Val do Jaboque, ribeiro do Jaboque. Ele atravessou com a família, deixou do lado de lá e voltou para onde estava. Passou a noite ali, começou a orar sério. Aí apareceu um varão, um homem que lutava com ele. O Jacó lutou a noite inteira, uma coisa impossível. Como homem, ninguém consegue lutar a noite inteira. Naquelas lutas de boxe, você vê, quando ela está pelo 10º round, 11º, 12º, aqueles caras já não têm nem mais força, apesar de ser treinando o dia todo ali. E joga assim. Eu vi uma vez um deles e falei, nossa, como é que isso cansa? Quer dizer, a pessoa está dando tudo. Ele deu tudo com um ser que era maior do que ele. Aí o ser falou com ele assim, deixa eu ir embora, porque o dia já está nascendo. Não deixo, se você não me abençoar. Então ele notou que era o anjo de Deus. Era Jesus antes da encarnação. Quando falou o anjo do Senhor, é o Senhor que vinha. Porque primeiro, quando é o anjo do Senhor, ele aceita a adoração, mas quando não é, não aceita. O Pedro uma vez quis ajoelhar diante do anjo, levanta que eu sou conservo teu. Quer dizer, o Pedro teve que levantar, mas o anjo aceita. Aí o Jacó foi, o anjo falou com ele, ele disse, eu não te deixo, senão você não me abençoar. Qual é o seu nome? Jacó, suplantador. Aí ele diz assim, você não vai ser mais o suplantador não. Agora o seu nome vai ser Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e prevaleceu. Era o próprio Deus que estava ali. Então, o Senhor Deus compõe de 3 pessoas distintas e separadas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, os 3 são um só. O que um fala é que o outro fala, e assim são. É mistério para nós não sabemos. Então, quando o anjo falou isso para ele, quer dizer que ele agora seria um príncipe, ele então ficou maravilhado e ganhou a bênção. Chegou o irmão com os homens lá, aquele exército, contra uma família. Quando o irmão ouviu, começou a chorar, eles foram se abraçar, choraram juntos, e o irmão voltou para o caminho dele e Jacó foi embora. Deus vence as nossas batalhas, põe no seu coração.
Isso é bom para a gente. Amém?